Shape Epic 2019, terceira etapa, quarto dia, 5h30 da manhã, aqui em Miami, chovendo. É um alívio tão grande ver o Filmic e o Avancini na liderança, que até merece um pedal na chuva, mesmo de madrugada, só para aliviar um pouco as tensões. Daqui a pouco a gente volta com o que aconteceu na etapa de hoje. Bem bacana, bem feliz. Show! Lucas Rosa, a pronúncia do sobrenome Maja Włoszczowska. Cauê, moro na Polônia. Isso ajuda, hein? Włoszczowska. Olivia Mariano, Włoszczowska. Eu acho que vai dar certo, Włoszczowska. Eu tenho uma incrível dificuldade de me comunicar. E vocês podem acreditar que fazer esses vídeos é uma forma de me desafiar. Mas de qualquer forma, vamos lá. Hoje eu diria que não é um dia de comemoração, mas é um dia que a gente pode respirar um pouco mais tranquilo. E a gente sabe que a dupla que a gente está torcendo tem alguns minutos, eu diria, de bônus, não de vantagem, né? Eu estou preparado para receber várias críticas hoje. Enfim, vamos falar da etapa. 107 quilômetros, 2.800 metros de ascensão. Tudo que poderia acontecer de mais difícil estava na primeira metade da competição. Especialmente a subida conhecida como Groenlandberg, que eu acho que o ponto mais alto dela tem 1.100 metros. Além da dificuldade da subida, tem a dificuldade técnica da descida, que é conhecida pelas pedras, é uma descida super técnica. Então não é um momento que os caras conseguem descansar, é um momento que tem que ficar atento e cuidar do equipamento. No feminino, a alteração da classificação geral foi por conta do problema com a Lute e a Włoszczowska, que infelizmente elas perderam muito tempo, e a minha torcida pessoal é que elas tenham um bom desempenho. Mas hoje elas perderam muito tempo, elas chegaram na quarta colocação, e isso fez com que elas perdessem a segunda colocação para Liu e para Morá. Ou seja, a Langvad e a Annie van der Breggen continuam com uma liderança bem sólida, bem consistente. É isso. No masculino, puta, que bacana! Que bacana, que frio na barriga, tudo pode acontecer, e tudo pode acontecer para eles, tudo pode acontecer pra gente. Então, é muito importante ficar atento com esse monte de informação. Segundo o Avancini mesmo, logo que ele passou a linha de chegada, em 2017, foi ele que passou um perrengue nessa subida, foi ele que teve os pneus furados, foi o filme que ajudou com que ele conseguisse terminar a etapa. Então todas essas informações é bom para a gente ir colocando na nossa caixinha para não ser pego de surpresa nas próximas etapas. Na etapa de hoje, uma coisa muito bacana, eu vou tentar criar uma conexão com as entrevistas que foram dadas com o que aconteceu. Eu achei super bacana o Filmic dizendo que a estratégia deles era colocar pressão na dupla camisa amarela. Se a estratégia deles era essa, é porque o filme que estava se sentindo bem, ou o filme que tem uma boa relação com o tipo de terreno de hoje. O que é fantástico, o que talvez mostre que eu estivesse completamente errado ontem, de que talvez o filme que estivesse sofrendo, ou que o ritmo estivesse num pace que ele não gostasse, para ele estar se sentindo bem hoje, é porque ele teve uma ótima noite de sono. Vamos fazer o plano, qual que é o plano? Tô me sentindo bem, vamos colocar pressão nos caras. E eles estavam fazendo isso mesmo antes do problema que o Lars Foster teve. Durante a subida do Groenlandberg, o Lars Foster, em algum momento, ele começou a mostrar uma certa fraqueza. E daí, de novo, conexão com o que o Filmic falou no final na entrevista. Quando a pessoa está cansada, ela está mais suscetível a cometer erro, né? Eu, no meu humilde cross-country, fazendo lá o on-board, daí quando eu comecei a ficar cansado, eu falei que eu comecei a ficar cansado, tipo, 1 minuto depois eu cometi um erro. E para eles, é lógico que eles se sentem cansados em outro nível, mas
acontece para todo mundo. Você acaba perdendo a destreza, você acaba ficando mais raçudo, menos técnico. Mais raçudo no mountain bike, menos técnico, é a receita perfeita para cometer erro. Para não selecionar o terreno, forçar muito o equipamento, furar o pneu. Subiram, o Lars sentiu, começaram a descer, furou o pneu do Lars. No momento que furou, eu acho que as equipes elas não atacaram necessariamente, mesmo porque eles não têm tantas informações. Eles vão ficar sabendo provavelmente no posto de controle, de cronometragem, de abastecimento. Então não tem essa reação imediata. No ciclismo, a hora que furou o pneu, o cara recebe o rádio e fala assim, furou o pneu, ataca. Lá no Cape Epic acontece um pouco diferente. O Lars e o Nino, eles tentaram consertar, não conseguiram, acho que até em algum momento eles até tentaram voltar a pedalar para esperar a equipe B da Scott. Super importante. Isso é bom a gente lembrar. Por isso que eu tô falando que eu tô suscetível à crítica. A Cannondale não tem equipe B, eu acho. Posso estar errado. Acho que oficialmente eles não têm equipe B. É complicado, porque se a Scott não tivesse a equipe B, provavelmente eles já eram. Chegou a equipe B, trocaram a roda, foram embora. Eles tinham 9 minutos, parece que eles perderam 9 minutos nesse momento. O que foi muito bacana foi ver a Cannondale. Eles estavam efetivamente fortes, porque né, o plano foi executado e executado com maestria. Porque existiam outras equipes que poderiam estar ali juntos, só que eles conseguiram consolidar uma boa diferença e daí se constituiu o cenário que não mudou até o final. Cannondale, Bulls. Os caras da Bulls andaram hoje. Trek San Marco, que é a minha torcida pós-Cannondale. Gosto da forma como a Trek San Marco tá competindo. Trek San Marco. E atrás nós tínhamos a Scott e a Centurio Valde. Daí teve o detalhe do último posto de abastecimento. Filmic e Avancini, eles estão usando a mochila de hidratação, que aliás é bem bacana, hein? Queria saber qual que é aquele modelo. Vocês sabem de tudo, vocês sabem muito mais do que eu. Coloca aí no comentário qual que é o modelo. Gostei. Quem sabe, a pessoa se a gente usa e começa a pedalar 10% do que eles pedalam, a gente já está satisfeito. E eles estavam usando a hidratação, eles não pararam no posto. Foram embora. Meu, a parada do Nino e do Foss é tipo, o cara passa e pega um copo d'água, né? Se nós fôssemos nós, você para, se joga no chão, fica 1 hora. Mas mesmo assim os caras perderam tempo. Outro indício, tô exagerando, quer dizer, tô especulando, mas outro indício de cansaço. Quando eles saíram do posto de abastecimento, eles erraram o caminho. Errar caminho é outro se você está muito mais focado em fazer força do que focado em todas as informações. É impressionante como no nível desses caras, 5, 6, 10, 15 segundos está fazendo diferença. Quando você pensa na quantidade de horas que são as etapas, 15 segundos não deveria fazer a diferença, né? Mas o fato deles errarem e terem perdido 5 segundos tomando água foi o suficiente para a Centurion Valde encostar neles. Só que eles não estavam necessariamente preocupados, eu acredito também que eles não acham que a Centurion iria ajudá-los. O Nino foi para frente, ficou pedalando a maior parte do tempo para diminuir a diferença, parece que eles cortaram 3 minutos de diferença, o que mostra que eles também estavam fortes, e daí cruzaram a linha de chegada com a Centurion Valde atrás. Eu fiquei curioso porque o Lars, ele se mostrou fraco, todo mundo vai ter um dia fraco, então a gente tem que estar preparado para isso, todo mundo, não tem como ter uma semana perfeita, quer dizer, pode acontecer de ter uma semana perfeita, mas o atleta tem que esperar que ele vai ter um dia ruim. Mas eu fiquei intrigado porque o Lars, ele puxou muito tempo nos primeiros dias, e ele é o menos experiente. O Nino, supostamente, ele é o mais forte e o mais experiente. Daí, eles esperaram o Lars estar mal para o Nino começar a puxar. Os comentaristas disseram que talvez o Lars, ditando o ritmo, ele conseguiria controlar o pace dele e não queimar a perna. O que tem uma certa validade, mas eu acho que teria certa validade na parte técnica. Nos estradões, os caras andam a 40 por hora. 40 por hora, o vácuo é bem significativo. Então eu sinceramente eu não entendi a estratégia da Scott, considerando que o Nino obviamente está mais forte que o Lars, e eu acho que sempre esteve, mas o Lars que fez mais força. Enfim, estratégia dos caras, problema deles, certo?
O que aconteceu no final das contas, que na chegada, Henrique Avancini e o Fiumicch, é claro, Bus na sequência, Trek San Marco, Scott com o Nino e o Lars Foster, e a Centurion Valdez. O que aconteceu então com a classificação geral, com a ordem de chegada? Fiumicch e o Avancini, camisa amarela, o Nino e o Lars foram para a segunda colocação e a Bus empurrou a Trek San Marco para a quarta colocação e assume a terceira colocação. Eu gosto de pensar nessa história toda que nós temos um bônus agora. Essa liderança é acompanhada de um bônus. É super importante ter acontecido isso com outra equipe para que nós possamos olhar e falar assim, ok, se acontecer com a Cannondale, como pode ser a recuperação, qual é a estratégia, porque no mountain bike a gente não pode contar que nada vai acontecer. A gente tem que contar que alguma coisa vai acontecer e quando isso acontecer, quais são as ferramentas para tentar, né, superar aquilo. E nós temos um ótimo ponto de partida que é um bônus de tempo. Eu acho que é super importante verbalizar como bônus de tempo. Nós estamos na liderança, além da liderança, nós temos um bônus de tempo que pode ser usado em alguma situação de emergência ou numa situação favorável para ampliar ainda mais essa situação. Uma pequena interrupção no lance do bônus, porque na verdade eu estava esperando algumas informações para criar um link desse bônus de 2 minutos e 50 com a etapa de amanhã, que é o contrarrelógio por dupla. 43 km, 1.000 metros de ascensão acumulada, 60% single track, é um contrarrelógio longo, é bom que seja prioritariamente single track, porque nós temos uma dupla, que temos 2 especialistas em cross country, então eles vão se sentir super confortáveis. A mecânica de largada é como no ciclismo, inversamente proporcional à classificação. Ou seja, os primeiros colocados são os últimos a largar. Existe uma variação de intervalo de tempo dependendo da colocação, mas o que nos interessa, os 3 primeiros colocados são os 3 últimos a largar, com intervalo de 3 minutos. Centurion larga, 3 minutos após Scott, 3 minutos após Cannondale. 3 minutos é suficiente para não ter contato visual. Então nós teremos literalmente uma guerra de fôlego, músculo e psicológico. Os caras vão ter que fazer o seu melhor. Qual eu imagino a especulação de qual vai ser a estratégia das duplas, eu acredito que pelo menos as 5 primeiras duplas, todas vão fazer o seu melhor. A diferença, por se contar de um contrarrelógio longo, é que cada equipe, cada dupla vai ter que encontrar o melhor formato para fazer o seu melhor, já que os 2 atletas, para uma condição dessa, eles têm características bem diferentes. Por exemplo, o Fiumicch e o Avancini, que é a nossa relação mais próxima, o Avancini tem uma das largadas mais fortes do cross country. E o Fiumicch ele tende a ser mais consistente e ir crescendo do meio para o final. Com certeza eles estão se organizando para tirar o melhor dessa situação. Eu acho que todos vão fazer força. É difícil prever o que vai acontecer amanhã, mas o que com certeza, a partir desse momento, vai fazer muita diferença é a ciência da recuperação. Eu tenho falado isso no outro canal, no Samuca Zarref, que o esporte de alto nível ele tem mudado o conceito do treinamento de um tempo para cá. Hoje o grande foco é na recuperação, a ciência é na recuperação. Porque o atleta, principalmente esses caras que tem não só o físico diferenciado, mas o psicológico, os caras conseguem mergulhar na dor, no sofrimento de uma forma que ninguém consegue. Para eles também não é fácil. Só que eles sentem prazer em sentir a perna queimando, aquela sensação de... Eles conseguem fazer isso como ninguém. Eles conseguem fazer isso voluntariamente. Agora, uma coisa que eles não conseguem fazer voluntariamente, que não adianta ter força de vontade, é recuperação. A recuperação é fisiológica, é o seu corpo que determina como ele vai recuperar.
você pode ter vários mecanismos que você faz para ajudar. Só que esses mecanismos, eles têm que ser muito bem treinados, feitos, executados ao longo da rotina de treino. Então o que eu acho que acontece a partir de agora é qual é a dupla que tem a melhor ciência de recuperação para ter uma boa performance nos próximos dias. Com certeza a performance daqui para frente, ela vai ser muito mais reflexo de uma ótima ciência de recuperação do que uma ótima ciência de fazer força. Eu acho que é isso, super curioso para o dia de amanhã. Acordar de madrugada de novo, né? É isso. Tchau, bons treinos e vamos descansar para assistir o Cape Epic. Bora!